A inteligência artificial na medicina é um tema quente, não é? Mas a grande questão é, podemos mesmo confiar nela? Pois bem, hoje vamos mergulhar num estudo super interessante que fez exatamente isso. Pôs 3 modelos de IA, dos mais potentes que existem, frente a frente. Um verdadeiro confronto clínico. E o desafio? Tratar pneumonia. E a pergunta que este estudo quer responder é a pergunta de $1 milhão. Será que uma IA consegue mesmo ajudar os médicos a tratar uma doença tão séria e perigosa como a pneumonia? Não é só uma questão de ser mais rápido ou mais conveniente, é uma questão de confiança, de fiabilidade. Bom, vamos ver o que os dados nos dizem. Ok, só para termos uma ideia da dimensão do problema, a pneumonia não é brincadeira. Tratar esta doença é super complexo, é de alto risco. As regras, as diretrizes médicas estão sempre a mudar, há uma montanha de informação e é exatamente por isso que um bom assistente de IA, um que seja fiável, podia fazer toda a diferença para os médicos. Muito bem, vamos então conhecer os nossos concorrentes. E atenção, isto não é só uma luta de marcas ou nomes. O que está em jogo aqui são duas maneiras, duas filosofias completamente diferentes de como uma inteligência artificial pode, pensar. Então, de um lado temos o Sprinter. É o tipo de IA que dá uma resposta direta, rápida, papum, sem rodeios. Do outro lado temos o Estratega. Este é diferente. Antes de dar a resposta final, ele mostra o caminho, explica o raciocínio, passo a passo. É como mostrar os cálculos, sabem? E é exatamente esta diferença que o estudo quer pôr à prova. E os nossos 3 competidores são, primeiro, um nome bem conhecido, o ChatGPT-4. Ele está na equipa Sprinter. Depois, na equipa dos estrategas, temos 2 modelos da OpenAI, o O3 Mini, que é uma espécie de estratega rápido, e o OT1, o estratega profundo, que leva o raciocínio ainda mais a sério. Portanto, está tudo a postos, 3 IAs, 2 estratégias. Que começa o desafio. Mas como é que se testa um médico digital? Não é como um exame normal, pois não? Pois, a equipa de investigação criou um teste super rigoroso para estes modelos. Vamos espreitar as regras do jogo. O plano foi muito direto. Passo 1. Criaram um teste bem puxado, com 50 perguntas difíceis sobre pneumonia. Passo 2. Puseram as 3 IAs a responder a tudo. E o passo 3, que é crucial, chamaram os juízos. Um painel com 10 médicos especialistas em doenças infecciosas avaliou cada resposta. E o mais importante, eles não sabiam qual IA tinha dado qual resposta. Totalmente imparcial, rigoroso. E agora, rufar de tambores, por favor, chegou o momento da verdade. Os resultados do primeiro round. E o foco aqui são as perguntas mais importantes, aquelas que se baseiam nas diretrizes clínicas oficiais. E os números não mentem. O OpenAI, ou o 1, lembram-se, o nosso estratega profundo, ficou em primeiro lugar, com uma pontuação média de 40,85. Logo a seguir, o O3 Mini. E em último, ficou o Sprinter, o ChatGPT-4. O que é que isto nos diz logo à partida? Que pelo menos em termos de precisão, pensar passo a passo, parece ter levado a melhor sobre a resposta rápida. Mas vamos olhar mais de perto para o desempenho do ChatGPT-4. E, olhem, isto é impressionante. 40%, sim, 40% das respostas dele a estas perguntas super importantes foram consideradas fracas. É uma taxa de erro bastante alta. Agora vamos comparar com o O3 Mini, o estratega rápido. A história aqui já é bem diferente. O desempenho melhora a olhos vistos. Quase metade das respostas, 45%, foram excelentes e a percentagem de respostas fracas caiu para 25%. Já é um resultado bem mais sólido, não acham? E aqui temos o grande vencedor, sem margem para dúvidas. O OpenAI O1 arrasou. 70% das respostas foram classificadas como excelentes e as respostas fracas, apenas 15%. A diferença para os outros é brutal. Mas calma, a história não acaba aqui. O estudo tinha um plot twist, uma reviravolta, e esta é talvez a parte mais reveladora de todas, porque não se testou apenas o que as IAs sabiam, mas sim se elas eram capazes de aprender com os erros, de se autocorrigirem. Essa capacidade tem um nome: autocorreção. Basicamente, é a habilidade de a IA olhar para uma resposta sua, receber uma dica de um especialista a dizer "olha, isto está errado" e conseguir melhorar. E pensem bem, na medicina, onde o erro pode ter consequências graves, esta capacidade não é só boa de se ter, é fundamental. Então, vamos voltar ao nosso campeão, o OpenAI O1. As respostas dele, que foram consideradas fracas, tinham uma pontuação média muito baixa, 22,60. Estava mesmo lá em baixo. Este é o ponto de partida, antes de darem uma segunda oportunidade.
E agora, preparem-se. Depois de receber o feedback, a pontuação saltou para 39. Passou de fraco para excelente num instante. É uma recuperação inacreditável. E por que é que isto aconteceu? Aqui está o segredo. Como ele é um estratega, ele conseguiu voltar atrás no seu próprio raciocínio, passo a passo, encontrar exatamente onde se enganou e corrigir, adicionando os detalhes que faltavam. Foi a sua forma de pensar que permitiu esta recuperação. Ok, e o ChatGPT-4, como é que o nosso sprinter se saiu nesta prova de fogo? Bem, o ponto de partida era muito parecido, as suas respostas fracas tinham uma média de 22,21. Tudo igual, certo? Errado. Vejam só. Depois da tentativa de correção, a pontuação subiu para 24,14. Uma melhoria quase nula. Continua na categoria fraca. O contraste com o O1 é abismal. E a razão é a chave de tudo isto. Como o ChatGPT-4 é um sprinter, ele não tem um processo de raciocínio para analisar. Então, o que ele fez foi, basicamente, reformular a resposta errada, dizer a mesma coisa por outras palavras. Não conseguiu corrigir o problema de raiz, porque não tinha como rever o seu trabalho. E tudo isto nos leva à grande lição desta análise. O que importa não é só o que a IA responde, mas como é que ela chega a essa resposta. A forma como pensa é que faz toda a diferença. A própria conclusão do estudo disse tudo. E passo a citar. A incorporação de mecanismos de cadeia de pensamento parece ser crítica para refinar a orientação clínica. Mais claro é impossível. Para que a IA seja realmente segura e útil na medicina, ela precisa de mostrar como chegou à conclusão. E assim ficamos com uma pergunta para pensar. No futuro da IA na medicina, o que é que vai ser mais importante? Uma resposta super rápida ou uma resposta bem pensada que podemos verificar e corrigir? Este confronto clínico parece dar uma pista bem forte sobre qual o caminho a seguir.